Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje. Levenciano responde às duras críticas do Alexandre Campelo sobre a contratação do Yaya Touré. Vamos falar desse assunto hoje. Também vamos falar sobre o zagueiro Breno, que pode voltar aí normalmente assim que voltar aos treinos no nosso clube. Também vamos falar sobre a insatisfação de alguns jogadores com a volta aí do futebol, hein, pessoal? Com a volta do treino. Bom, pessoal, já peço para você deixar o like, metralha o like aí, se inscreve no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí pro nosso canal continuar crescendo a cada dia. Muito obrigado mesmo a todos aqueles que estão sempre se inscrevendo aqui, compartilhando nossos vídeos aí no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Muito obrigado, continue aí compartilhando pra gente chegar a 90 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal do Vascão. Bom, pessoal, a possível volta aí aos treinos na próxima semana gera aí uma possível discussão dentro aí do time do Vasco. Alguns jogadores não gostariam de voltar agora a jogar futebol e outros gostariam sim. Ficou meio que dividido aí essa opinião sobre a volta dos treinos e também alguns jogadores estão muito insatisfeitos com os salários atrasados, né? Muitos jogadores já vieram à mídia reclamar sobre isso. O Leandro Castan, em entrevista aí numa live, reclamou muito aí sobre esses salários atrasados, né? Falou da sua relação com o Alexandre Campelo, que já foi melhor e que hoje é uma relação mais ou menos. Não é aquela coisa boa e também não é aquela coisa ruim, mas pode ser que esses salários atrasados aí interferem demais na relação entre a diretoria e os jogadores. Os jogadores do Vasco estão aí com 4 meses de salários atrasados, sem perspectiva nenhuma de quando irão receber esses salários. O Campelo dá mostras que não vai resolver essa situação nesse momento. Ele está mais preocupado com a volta do futebol, apesar de que o Vasco vai receber uma boa grana aí da Rede Globo caso volte o Campeonato Carioca. O Vasco estaria contando aí que irá receber da TV Globo cerca de 675 mil reais aí só com o Campeonato Carioca. Fora aí o Campeonato Brasileiro, né? A cota da televisão que o Vasco precisa demais para tentar pagar as dívidas. Infelizmente, a situação do nosso clube a cada dia que passa está pior. Os jogadores estão mostrando que estão muito insatisfeitos. E já aí nos treinos, o Breno pode ser uma grande novidade em que voltar os treinamentos no Vasco. O prefeito Maurício Crivella, que a princípio teria dito que os treinamentos voltariam nessa quarta-feira, voltou atrás e falou que a partir da semana que vem estarão voltando aí as normalidades dos treinos nos clubes do Rio de Janeiro. E o Breno pode ser a grande novidade aí no time do Vasco na sequência aí da temporada, né, pessoal? Ele que já estava fora aí do time por um bom tempo por lesão, pode ser aí uma das novidades do Ramon Menezes. Se tiver muito mais tempo aí de treinamentos, o Breno pode entrar em forma e fazer a dupla de zaga aí assim que iniciar o Campeonato Brasileiro com o Leandro Castan, já que o nosso titular, o Heller, é muito contestado mesmo. E pode ser que, quem sabe, o Breno dê a volta por cima e volte a ser aquele bom jogador que a gente viu mesmo vestindo com a camisa do Vasco lá em 2017. Boa sorte aí, Breno. Que Deus abençoe você, porque você teve muitas lesões mesmo e tomara que você dê a volta por cima jogando no Vascão. Bom, pessoal, em resposta aí ao Alexandre Campelo, o Levenciano emitiu uma nota aí para o nosso presidente do Vasco, né, pessoal? O Levenciano foi muito criticado aí pelo Alexandre Campelo em uma entrevista à Rádio Tupi, falando sobre a contratação do Yaya Touré. O Alexandre Campelo falou que o Levenciano não tem responsabilidade para fechar com nenhum jogador, já que ele não faz parte da diretoria do Vasco e não tem nada a ver com o clube. Ele somente é um candidato à presidência, não tem como ele falar pelo nome do Vasco da Gama. Infelizmente, essa discussão gerou uma grande polêmica. O Levenciano colocou aí alguns pontos totalmente negativos aí da gestão do Campelo. Eu concordo totalmente aí com o Levenciano nesse ponto, porque o Campelo, um dirigente que está devendo 4 meses de salários atrasados, não tem que cobrar ninguém que está tentando trazer um projeto melhor para o Vasco. Vamos acompanhar aí mais uma vez o que disse o Alexandre Campelo. Olha, primeiro eu acho que é um absurdo falar em nome do Vasco sem ser um membro da diretoria ou sem ter a legitimidade para tal. Acho minimamente irresponsável e falta
de planejamento, você contratar alguém sem ter conhecimento da questão financeira, sem você ter as garantias de que vai ter recurso para pagar, mas especialmente sem ouvir o especialista, que são os treinadores, que são os profissionais que trabalham na avaliação de performance. Então, assim, não sei, contratar um jogador de 38 anos, que está sem jogar, para vir a jogar daqui a um ano, não sei, eu acho que é no mínimo de se espantar, mas tudo bem. Pois é, pessoal, essa daí foi a entrevista do Alexandre Campelo. O Levenciano respondeu esse assunto aí, essa entrevista que o Campelo deu aí à Rádio Tupi. Ele falou que há sim irresponsabilidade, mas não nele, e sim na gestão do Vasco aí, dirigido pelo Alexandre Campelo. Ele citou alguns pontos aí: não ter pago nenhum salário em 2020, acumular 4 vice-presidências, deixar o Vasco com a menor receita entre os grandes clubes do Rio, vender talentos abaixo do valor de mercado, tomar empréstimo com empresário de atleta, ter as contas reprovadas pelo conselho, deixar de pagar as parcelas do Profut e colocar o Vasco em risco, abandonar os esportes olímpicos, paraolímpicos e o basquete, e também demitir professores. Esses aí foram os pontos aí negativos que o Levenciano citou sobre a gestão do Alexandre Campelo, dizendo meio que assim, que ele não tem direito de criticar a sua contratação do Yaya Touré e de muito menos aí fazer a campanha que o Leven está fazendo, né, pessoal? Muitas pessoas estão criticando aí, achando que não vai acontecer. Eu acreditei assim que ele anunciou o Yaya Touré, porque realmente eu acreditei no projeto dele. Assim que eu vi que o Yaya Touré fechou mesmo com o Levenciano, ele estava prometendo isso há algumas semanas, por alguns problemas burocráticos não conseguiu e fechou aí com o Marfinense. Para agrado aí de grande parte da torcida vascaína, muitos torcedores gostaram sim dessa contratação que o Campelo não seria capaz de fazer para o Vasco atual. O Levenciano disse mais, ele falou que está simplesmente fazendo o que todo candidato à presidência do Vasco deveria fazer quando se candidata, evitar assumir a função alegando surpresa e despreparo como ocorreu. Ele falou que vai prosseguir com seu projeto, mesmo o Campelo não apreciando, porque está encontrando um respaldo nos melhores mercados do futebol e o vascaíno poderá democraticamente fazer a sua opção sobre o futuro que ele quer para o Vasco. Vai dar Vasco, diz aí o Levenciano, candidato à presidência do Vasco, em resposta ao nosso presidente Alexandre Campelo. Pessoal, isso aí vai dar muito pano pra manga, vai ter muito mais problemas ainda acontecendo no Vasco, né, com essa gestão aí do Alexandre Campelo, e obviamente críticas vão surgir aí de todos os lados, né, principalmente dos novos candidatos aí à presidência do Vasco. E eu concordo plenamente aí com o Levenciano, porque o Campelo está fazendo uma péssima gestão, apesar de ser o melhor presidente aí nos últimos anos do Vasco, porque o Eurico para mim não foi presidente digno, e também aí o Roberto Dinamite não fez um bom trabalho, apesar de ter ganhado a Copa do Brasil, deixou um Vasco totalmente cheio de dívidas. E o Alexandre Campelo, ruim por ruim, ainda está sendo o melhor dos ruins, hein, pessoal? Infelizmente, a situação aí do Vasco é deplorável nesse momento, pra gente ter que eleger aqui o Campelo como o melhor presidente do Vasco aí, quem sabe, nos últimos 10 anos. Bem lamentável a situação e torcemos para que em 2021 volte a ser um Vasco competitivo, um Vasco vitorioso e um Vasco campeão aí, com grandes atletas vestindo o nosso manto sagrado. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa meio que treta aí entre o Levenciano e o Alexandre Campelo. Eu concordo aí com o Levenciano porque ele expôs aí os fatos que estão acontecendo no Vasco em 2020. Também fala aí sobre a volta dos treinos, que agradou apenas alguns jogadores do Vasco, que dividiu aí as opiniões dentro do nosso clube. E também fala sobre a volta do zagueiro Breno, que está praticamente aí selada, né, para voltar aos treinos assim que voltar normalmente a semana que vem no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!